Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus inunde o teu coração, uma alegria e uma gratidão a Deus por mais uma vez estar com os irmãos. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30. Nós vamos ler 4 versículos, 11, 12, 13 e 14. Provérbios 30, do 11 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: há aqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há aqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há aqueles, quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Oremos ao Senhor. Amado Deus, mais uma vez abrimos nosso coração, nossos ouvidos espirituais, a Tua palavra, e te pedimos, ó Deus, dai-nos a iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra, para colocá-la em prática na nossa vida, e assim daremos sempre a Ti a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Que palavra forte essa, não? De Provérbios de Salomão, capítulo 30, do 11 ao 14, especialmente o 14 que nós lemos, que fala que tem aqueles cujos dentes são espada e cujos queixais são facas. Meu Deus! Mas não se assuste não, a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus ela é forte. Se Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os propósitos do coração. O profeta Jeremias, no capítulo 23, no verso 29, diz que a palavra de Deus ela é fogo, é como um martelo que esmiuça a pedra. Então a palavra de Deus, ela é fortíssima mesmo. Nós iniciamos há algumas semanas atrás uma série de mensagens baseadas na oração de Moisés, lá no Salmo 90, no versículo 12, quando ele ora por sabedoria, dizendo assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E nós fizemos uma pergunta que foi o start dessas mensagens. Nós perguntamos: como é que se conta os nossos dias? Como é que se vive com sabedoria? E nós ministramos em alguns tópicos, sendo o primeiro deles que nós precisamos lembrar dos nossos feitos, lembrar das coisas boas. Se nós olharmos para o retrovisor da nossa vida, nós veremos que não teve só coisa ruim, não. Tiveram muitas coisas boas, e muitas coisas boas você fez para Deus, até mesmo antes de conhecer a Deus, até mesmo antes que você estivesse buscando a Deus. No segundo tópico nós dissemos que é necessário avaliar a nossa história. Avaliar a nossa história é um pouco mais complicado, porque isso implica em tratar com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas frustrações, com as nossas decepções. Mas é preciso avaliar a nossa história.
Em terceiro lugar, nós dissemos que é preciso aceitar a correção de Deus, gostar da correção de Deus, porque Deus é um pai amoroso, e todo pai amoroso, ele vai corrigir mesmo seus filhos. Em quarto lugar, nós dissemos que é preciso cultivar o nosso caráter, e não tem uma outra forma, não tem outra maneira de nós cultivarmos o nosso caráter, a não ser mantendo a nossa fidelidade com Deus. Não tem outro jeito de a gente conservar o nosso caráter, a não ser mantendo a fidelidade a Deus. E hoje eu quero pensar em um quinto ponto com você, que é planejar o nosso futuro. Diga comigo, planejar o futuro. Pastor, mas o futuro não pertence a Deus? Sim, o futuro pertence a Deus. Mas a palavra de Deus diz também em Provérbios, capítulo 16, no verso 1, que o coração do homem pode traçar planos. Pode traçar planos para o futuro. Só que a resposta certa dos lábios vem do Senhor nosso Deus. Amém? O futuro, ele não é totalmente imprevisível. Por quê? Porque quando você planta, você colhe. Como diz a palavra em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso mesmo vai colher. Então, nesse sentido, o futuro não é totalmente imprevisível. Porque nós sabemos que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E planejar o futuro é você viver profeticamente. E viver profeticamente não é viver tentando adivinhar o futuro, mas é você ser um planejador. Você pode ser um planejador do teu futuro, um arquiteto. Pelas escolhas que uma pessoa faz da sua vida, você já sabe qual será o futuro dela. Se olha para a vida de uma pessoa e pelas escolhas que ela fez, você já sabe qual será o futuro dela. Por exemplo, uma pessoa que só faz o bem, evidentemente que ela vai ser abençoada, ela vai ser recompensada por Deus. Uma pessoa que mergulha nos vícios, você já sabe qual vai ser o futuro dela. Você sabe que o fim da vida dela não vai ser bom. Uma pessoa toda soberba, toda arrogante, a gente sabe que ela vai se dar mal, porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então uma pessoa soberba, orgulhosa, você sabe que o fim dela é queda. Não é a pessoa que quebra a lei, é a lei que vai quebrar a pessoa, porque são princípios de Deus, é lei de Deus, e a lei de Deus, ela é imutável. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus é o recompensador, Ele recompensa aquele que é fiel a Ele. Ele recompensa aquele que busca Ele, Ele premia. Ele é galardoador, Ele reconhece aquele que busca Ele com fidelidade, com inteireza, com amor. E a prova mais clara disso na Bíblia que nós temos, são as 7 cartas do Apocalipse. Porque cada carta que o Senhor Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia, Ele começa fazendo exatamente essas promessas. Quando você medita nas 7 cartas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, você observa que cada carta, e nós sempre lembramos disso, quando falamos de igreja, não estamos falando de outra coisa a não ser de nós mesmos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, amém? E ele começa cada carta com promessa. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ele diz no capítulo 2, no verso 7 de Apocalipse:
Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Isso fala de vitalidade, fala de força, de capacidade para vencermos os desafios, uma capacidade que Ele dá para a gente enfrentar as lutas no dia a dia. Para a igreja de Esmirna, no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 11, Jesus diz assim: você não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, fala de vida eterna. Você não vai morrer mais a morte espiritual. Você só vai morrer a morte física, a primeira morte. Mas o dano da segunda morte, você está livre dela. Para a igreja de Pérgamo, ele diz no capítulo 2, no verso 17 de Apocalipse: eu te darei uma pedrinha branca e um novo nome. Isso fala de um reconhecimento de que você agora pertence a um novo reino. Você não é mais do reino deste mundo, você não é mais do reino das trevas. Uma pedrinha branca fala de um novo reino, um novo nome fala de um novo caráter. Eu vou fazer de você uma nova pessoa, colocando você em um novo reino. O reconhecimento. A igreja de Tiatira, ele diz em Apocalipse capítulo 2, verso 16: eu te darei autoridade sobre as nações. Fala de um governo. É o ide do Senhor Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Eu te darei autoridade sobre as nações. Para a igreja de Sardes, no capítulo 3 de Apocalipse, no verso 5, Jesus diz assim: você será vestida de vestes brancas, jamais apagarei o teu nome do livro da vida. Glória a Deus. Fala de vitória, fala de pureza, fala de santidade, fala de uma redenção. Note quantas promessas maravilhosas o Senhor Jesus faz à sua igreja. Para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse, no verso 12, ele diz assim: farei de você coluna no meu santuário, no templo do meu Deus. Fala de uma vida vitoriosa, fala de fidelidade. A igreja de Laodiceia, no capítulo 3, no verso 21, Jesus diz assim: dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Isso fala de uma autoridade. Deus nos dá autoridade, fala de poder. Então, queridos, você projetar o teu futuro significa viver com empenho. Projetar o futuro significa você viver com propósito. Você viver uma vida com objetividade, uma vida com sonhos. Não apenas viver uma vida por viver, mas uma vida com propósito, com objetividade. Porque o Espírito Santo é dinâmico. Deus é dinâmico, Jesus é dinâmico, o Espírito Santo é dinâmico. O chamado de Deus também é dinâmico para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Observe que o conceito de comunidade mudou. Mudou o conceito de comunidade. O conceito de comunidade hoje não são mais países. O conceito de comunidade hoje são as redes sociais. Existem redes sociais com população muito maior do que muitos países por aí. O conceito de idioma também mudou. Aquilo que antes era problema para nós, problema das línguas, quem não falasse línguas tinha muita dificuldade para sair do país. Hoje é tranquilo. Existe lá o tradutor simultâneo, você instala um tradutor simultâneo no seu celular, você vai para qualquer lugar do mundo, você fala qualquer língua, você não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Então as coisas vão mudando, né? O mundo vai se atualizando, os conceitos vão mudando. Então Deus é dinâmico, o Espírito Santo é dinâmico, o chamado dele também para nós é dinâmico. Glória a Deus. Glória a Deus. Até o conceito de riqueza tem mudado. Não sei se você já observou, mas pessoas muito ricas no mundo afora,
Elas têm feito grandes doações milionárias para causas humanitárias. Por quê? Porque as pessoas, chega um tempo, elas percebem que só a ambição material não traz realizações nenhuma. A ambição material não preenche o vazio existencial do coração, e as pessoas acabam muitas vezes terminando sua vida sem saber o que fazer com suas riquezas, com seu dinheiro. Há pouco tempo morreu um homem, um milionário indiano, mais precisamente no final do ano passado, em outubro de 2024. E esse homem, ele era muito rico, muito rico. Ele era dono das marcas Land Rover e Jaguar. Só isso que ele tinha, era dono da Land Rover e da Jaguar. E esse homem, esse indiano, ele nunca casou, portanto, não tinha esposa, ele não teve filhos, e ele não tinha para quem deixar a sua herança. E ele morreu com 86 anos, e pasmem vocês, ele deixou uma bagatela de 860 milhões para o seu cachorrinho de estimação. A legislação brasileira não aceita isso, não existe isso aqui no Brasil. Mas os outros países têm esse negócio, você pode deixar a tua herança para o teu cachorrinho, para o teu gatinho. Eu não sei como é que funciona isso, mas o homem morreu, o dono da Land Rover e da Jaguar, não tinha para quem deixar a sua herança e deixou para o seu cachorrinho 860 milhões. E o Senhor Jesus, Ele nos exorta a respeito dessa síndrome de uma prosperidade doida, a síndrome da prosperidade louca. Jesus fala disso na palavra. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 16, o Senhor Jesus diz assim: havia um homem que começou a prosperar, produzir muito, começou a enriquecer, e os seus bens, a sua fortuna, o seu dinheiro foi aumentando. Chegou a um ponto que ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Daí ele disse: bem, eu vou derrubar os meus celeiros, são pequenos meus celeiros, e vou construir celeiros grandes. Vou colocar todas as minhas colheitas, todos os meus bens, guardar nos meus celeiros, e vou dizer para minha alma assim: minha alma, regala-te, aproveita, descansa, porque você tem recursos aí para muito tempo. E Jesus diz assim, termina a parábola dizendo assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tenha juntado, de quem será? Então Jesus fala desse síndrome, dessa riqueza doida, e que leva muita gente à perdição, a perder a sua alma. E ele diz também: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Mas eu quero pensar com vocês sobre mais um tópico, que é mudança. Mudança. Deus quer de nós mudança. Deus espera de nós mudança. E nós precisamos mudar mesmo. Aliás, eu fico pensando às vezes: meu Deus, nós recebemos toda semana uma porção boa da palavra de Deus. A cada vez que a gente vem ao templo, a cada vez que você vem ao culto, à igreja, Deus fala conosco. Semana após semana, mês após mês, anos após anos. Eu estava pensando: o que é que nós fazemos com a palavra que nós recebemos? Porque Deus espera a mudança de nós. E nesse processo de mudança, envolve o tratamento de Deus.
E o tratamento de Deus às vezes dói. E dói muito. Pensa. É praticamente impossível alguém realizar um tratamento interno sem que haja algum corte, sem que haja alguma ferida. E alguns problemas que nós desenvolvemos necessitam tratamento de Deus. Então esteja preparado. O tratamento de Deus, ele dói. Nós precisamos estar abertos para isso. Para que Deus possa chegar naquele lugar que nós não queremos que Ele chegue. Aonde nós não queremos que Ele chegue e que ninguém chegue. Mas precisamos estar abertos para Deus nos tratar, queridos. Essa questão dos bebês reborn, essas mães com esses bebês reborn, que isso vem ganhando uma proporção gigante. São pessoas doentes, é uma doença. E é uma doença que vai levar a pessoa a um mal maior. Porque elas querem ser mães, elas querem a maternidade, mas não querem pagar o preço. Não querem a dor, não querem um corte. Não querem uma cirurgia, não querem internação em hospital, não querem injeção. É uma doença. E quando essa pessoa, daqui 1 ano ou 2 anos, olhar para esse bebê e ver que ele continua do mesmo jeito, isso vai desencadear numa depressão. Porque maternidade é sentir a dor do parto, é amamentar o bebê, é ver o bebezinho se desenvolvendo, engatinhando, aprendendo a andar, aprendendo a falar, a subir no sofá, fazer bagunça. Isso é maternidade. E quando essa mãe chegar num ponto e ver que não houve nada disso, isso poderá levá-la a uma depressão profunda. É uma doença. E os profissionais que estão atendendo essas pessoas, atendendo essas mães, estão dando vazão mais ainda para essa doença. Então, as pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem pagar o preço. O tratamento de Deus, eu repito, o tratamento de Deus demanda dor. É o tratamento interno, não tem como. Só que muita gente não sabe aqui. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 5, verso 18, que ele faz a ferida e ele mesmo fecha a ferida. Deus fere, mas Ele cura. As suas mãos curam. Então precisamos estar abertos ao tratamento de Deus, para que Deus possa fazer em nós aquilo que é o plano dEle, a vontade dEle nas nossas vidas. Diga graças a Deus. Porque tem certas áreas em nós, queridos, que nós ficamos muito vulneráveis. Tem determinadas áreas que nós ficamos fragilizados. E é preciso a intervenção de Deus, o tratamento de Deus em nossas vidas. E quando nós nos expomos a isso, quando a gente dá abertura para Deus fazer isso, usando de muita coragem, usando ali de uma ousadia, realmente nós experimentaremos algo muito especial de Deus. Quando se dá abertura para Deus fazer esse tratamento, você vai experimentar algo poderoso de Deus. E Deus verdadeiramente, Ele quer fazer algo consistente. Deus não quer que sejamos crentes superficiais. Ele quer fazer algo consistente. Então abra o teu coração para Deus. Deixa Deus trabalhar.
Ele é Deus, Ele sabe o que faz, Ele nunca erra. Esteja sempre aberto a Deus, e você vai experimentar coisas maravilhosas, coisas especiais de Deus. Amém, queridos? Quando nós falamos dessa restauração que acontece de dentro para fora, é de dentro para fora. Estamos falando de um tratamento interno. Quando nós falamos desse tratamento das feridas da nossa alma, de deixarmos Deus lidar com as feridas internas, tudo isso tem um preço, e é preciso suportar, mas Deus dá graça, amém? A capacitação não vem de você, a força para suportar não vem de você, ela vem do próprio Deus, amém? E nós precisamos tratar essas feridas internas em nós. Por que alguém procura um psicólogo? Porque tem feridas internas, que precisa externar aquela ferida que ele está doendo. E a pessoa paga um preço caro, muitas vezes, vai ao psicólogo, agenda ali 1 hora com o psicólogo, a pessoa vai falar 50 minutos, o psicólogo vai falar 10 minutos, no máximo. O psicólogo vai fazer outra coisa, a não ser ouvir a pessoa. E a pessoa sai dali e diz: que beleza de psicólogo. Foi tão bom para mim. A pessoa apenas falou, externou a dor dela, a ferida dela. E Deus quer fazer isso em nós. Quem está entendendo? Amém. Como precisamos estar preparados, porque a Bíblia fala assim com muita ênfase em vários lugares, vários textos a respeito da vinda do Senhor Jesus, que está tão próximo, e a Bíblia diz que o dia do Senhor será grande e terrível dia. Vários profetas, por exemplo, Sofonias, no capítulo 1, no verso 14, ele diz assim: está perto o dia do Senhor, o dia do Senhor será terrível. Algumas versões dizem: o dia do Senhor será amargo. O profeta Malaquias, no capítulo 4, no verso 5, diz assim: enviei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível. O profeta Joel, no capítulo 2, 31, vai dizer quase que a mesma coisa: o sol se escurecerá, a lua se transformará em cor de sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então está falando, esses profetas estão dizendo, queridos, a respeito da volta do Senhor Jesus e do juízo final, do julgamento final. E por que eles chamam esse dia, o dia da volta do Senhor, de um dia grande e terrível? Porque será um dia grandioso para aqueles que estiverem em Deus, firmes em Deus, mas será um dia terrível para aqueles que estiverem longe dos caminhos do Senhor. Diga: Senhor, me ajude. E o profeta Malaquias, ele é mais incisivo ainda no capítulo 3, no verso 2, quando ele diz assim: quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e o sabão do lavandeiro. São afirmações intrigantes até para nós. Ele faz uma pergunta: quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem vai conseguir ficar de pé? Porque será como fogo do ourives e como sabão, a potassa do lavandeiro.
Que Deus nos ajude, amém, queridos? Amém. Queridos, eu creio. Se eu tiver errado, você me corrige, por favor. Eu creio que todos nós queremos mudanças. Todos nós queremos mudanças em nossas vidas. Todos nós queremos ver Deus agindo de uma forma ilimitada. Eu desejo isso, eu quero isso, e eu tenho certeza que você que está me ouvindo, me assistindo, também quer isso. Eu creio, queridos, que verdadeiramente Deus quer trazer a purificação. E uma outra palavra para purificação é libertação. Eu creio, sinceramente, que Deus quer trazer a purificação, que Deus quer trazer a libertação. Por isso eu li com você esses 4 versículos de Salomão, essa palavra de Salomão em Provérbios 30, do 11 ao 14, onde Salomão fala de 4 gerações. E que gerações! Que gerações terríveis! Por exemplo, resumidamente, ele fala aí no verso 11. Você leu comigo? Provérbios 30, 11. Há aqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Está falando do quê? De uma reação negativa, de uma rejeição, de uma reação de desonra a pai e mãe. E essa é uma reação que dá abertura às feridas. As feridas da alma começam por essa reação negativa de rejeição, de rebeldia a pai e mãe. Por quê? Porque é um dos 10 mandamentos de Deus. É o 5º mandamento, descrito para nós em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E esse dos 10 mandamentos de Deus, esse é o único que contém uma promessa. Eu creio que não é por acaso. O único mandamento que vem com uma promessa. Porque a desobediência a pai e mãe, a desonra a pai e mãe, é a porta de entrada das feridas da alma. É o começo das feridas da nossa alma. Amém, queridos? E esse mesmo mandamento, ele é mais tem um ingrediente a mais, quando ele é descrito no livro de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, no capítulo 5, no verso 16, ele diz assim, está falando do mesmo mandamento, de honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Êxodo 20, 12 não traz esse ingrediente. Deuteronômio 5,16 acrescenta isso, que é importante também. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem na tua vida, e para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, fala de prosperidade e fala de longevidade, para que tudo te vá bem e para que se prolonguem os teus dias que o Senhor teu Deus te dá aqui na terra. Então o peso da rejeição ao pai e à mãe produz essa reação pecaminosa de desonra, de rejeição, produz essa ferida de rejeição, de mágoa, de ressentimento. E parece que a Bíblia, parece que esse mandamento foi escrito hoje. Parece que é tão atual, é tão isso que
como temos visto essa questão de rejeição a pai e mãe nos nossos dias. E quanta gente morrendo jovem, precocemente no pecado, por conta da desobediência, da rebeldia a pai e mãe. Porque pai e mãe são autoridades mais significativas em nossas vidas. Rejeição familiar é o processo de abertura da ferida. Eu nunca me esqueço que eu estava num congresso de cura, lá em Curitiba. Foi uma semana de cura da alma. E o preletor disse para a assembleia: olha, se houver alguém aqui que você se identifique, tem alguma semelhança com teu pai ou com tua mãe, se você precisar se reconciliar, procure essa pessoa e se reconcilia com teu pai ou com tua mãe, através dessa pessoa, interagindo com ela, ela vai representar o teu pai e a tua mãe. E foi um momento em que eu estava assim, distraído, meditando, pensando, olhos fechados. De repente vem uma mulher na minha direção, mas já veio me chamando de pai e pedindo perdão, chorando, e me abraçou e pedia: pai, me perdoa disso, pai, porque eu fiz aquilo. E foi ali um tempo aquela mulher chorando, molhou minha camisa, mas valeu a pena, ela foi curada. Eu entendi que o pai dela tinha morrido, não sei se morreu de mal dela ou ela de mal do pai, alguma coisa assim. Eu sei que ela precisava ser curada dessa ferida. Porque, queridos, pai e mãe, grave bem isso, são autoridades mais significativas da nossa vida. Nós vamos orar por isso no final dessa ministração. Se Deus, se o Espírito Santo revelar que você tem alguma coisa, algum conserto a fazer, abra teu coração, aproveita esse momento, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te curar em nome de Jesus, amém? Eu creio que todos nós, e agora é uma outra coisa que eu creio, se eu estiver errado, você pode me corrigir também. Eu creio que todos nós passamos por alguma situação de rejeição familiar. Em algum momento da nossa vida, de alguma forma, de alguma intensidade diferente, de graus diferentes, mas eu creio que todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por alguma situação de rejeição familiar. Mas eu quero lembrar algo para você que é muito importante. Escute isso com carinho. Escute isso com carinho. O que importa não é aquilo que fizeram conosco. O que importa é o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Quem está entendendo? O que importa não é o que fizeram com você. O que importa é o que você está fazendo, o que você faz com aquilo que as pessoas fizeram para você. Amém? Como é que nós reagimos a uma rejeição? Como é que você reage a uma situação de rejeição? Você reage com rebelião a uma situação de rejeição? Você reage com ira, com raiva? Então eu devo informar você que a cada vez que nós agimos com rebelião a uma rejeição, a uma ferida, nós estamos abrindo as portas para mais uma ferida entrar na alma.
Toda vez que eu reajo com raiva a uma ferida que me fizeram, eu estou abrindo, eu estou dando brecha para mais uma ferida na minha alma. Cada vez que nós falhamos em perdoar, nós estamos abrindo brecha para mais uma ferida. Cada vez que você falha em perdoar alguém. Aí bem, nós lemos o primeiro versículo, 11, da primeira geração que Salomão apresenta. Agora vamos para a segunda geração, no verso 12. Ele diz assim: há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Do que está falando? De uma capacidade de disfarçar uma busca por reconhecimento. É quando a pessoa tem necessidade de receber um reconhecimento, ela precisa de reconhecimento, ela sai buscando reconhecimento, mas ela disfarça isso. Essa capacidade de disfarçar uma busca pelo reconhecimento. E quando nós começamos a disfarçar, é porque dentro de nós a coisa não está boa. Quando alguém começa a disfarçar por aí, é porque por dentro a coisa tá feia. Não está bem, não. Nós fomos treinados a dizer que está tudo bem. A gente foi treinado, a gente foi ensinado a dizer: olha, está tudo bem. Mesmo que por dentro haja um mundo destruído dentro de nós, a pessoa: oh, como é que você está? Tudo bem. Mesmo que por dentro esteja doendo, esteja ferido, há um mundo destruído por dentro, mas a gente foi ensinado a dizer sempre: eu estou bem. E a tendência dessa ferida continuar abafada, escondida, a tendência é infeccionar mais ainda. Você entende a necessidade que nós temos de deixar Deus curar? De abrir o coração e externar para Deus, colocar para Ele e falar: Deus, faz aí o que o Senhor tem que fazer. Não questione, não tente impedir. Se doer, deixa doer. Já foi dito, Jó 5,18 é a palavra que diz: Ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Amém, queridos? Terceira geração, verso 13. Ele diz assim: há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Fala do quê? De uma postura arrogante, de uma postura de superioridade. Eu sou melhor que você. É um sentimento de que eu sou o melhor. É a dor do orgulho explícita na pessoa. Todo mundo vê. Menos a pessoa. Está bem na testa, está bem visível, é bem explícita a dor do orgulho, a arrogância. Na verdade, é uma insegurança interna que a pessoa tem. Então ela tem essa necessidade de afirmar que ela é boa naquilo, que ela é o melhor. É uma insegurança. Ela precisa mostrar que ela é... Não, nisso aí eu sou... Isso aí eu sou o cara. Disso aí eu sou o melhor. Disso aí ninguém entende mais disso aí do que eu. Na verdade, a pessoa que ela está sentindo, ela tem uma baita de uma insegurança dentro dela. E ela tem então essa necessidade. Porque quem é. Quem é não precisa ficar afirmando nada.
Porque aquilo que ele é vai fluir naturalmente. As pessoas vão perceber que ele é, não precisa ficar anunciando. Verdade ou não é? Mas vamos finalizar com a última geração que Salomão traz, verso 14. E essa é terrível, ele diz assim: há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Está falando de quê? De uma boca que está sendo instrumento de destruição. Os dentes como faca e os queixais como espada. Está falando de uma boca sendo um instrumento de desgraça, um instrumento de morte. A pessoa usando a boca sem nenhum pingo de misericórdia. É a pessoa usando a boca sem nenhum pingo de compaixão. Os dentes sendo faca e os queixais sendo como espada. Queridos, quando nós abrimos uma ferida e vamos à igreja, abrimos uma ferida, vamos ao culto, nos colocamos na presença de Deus, e ao invés de abrirmos o coração para Deus e deixar Deus tratar, a gente fecha, esconde aquela ferida, disfarçamos. Sabe qual é a tendência disso? É da gente sair propagando essa ferida. A tendência é a gente sair alastrando e ferindo outras pessoas que não tem nada a ver. A tendência é essa. Quando fechamos, guardamos a ferida, escondemos a ferida, disfarçamos, a tendência é a gente sair ferindo muitos. Ao invés de insistir nas pessoas, de investir nas pessoas, de levar as pessoas para mais perto de Deus, a incentivar as pessoas a desenvolverem seus dons, seus ministérios, a gente acaba ferindo, muitas vezes, outros coitados que já estão feridos, e a gente acaba ferindo outros mais ainda. Que Deus tenha misericórdia, amém, queridos? Estaremos abrindo ferida nos outros. É um processo contagioso, é o ciclo da ferida. E se os nossos antepassados foram assim, se nossos antepassados feriram a nós, se nós não deixarmos Deus tratar, a gente vai passar para os filhos vão passar para os nossos netos, e criamos o ciclo da ferida. Percebe a importância de um tratamento de Deus, mesmo que venha doer, deixar Deus tratar? Amém, queridos? Precisamos quebrar esse ciclo. Porque senão o diabo vai usar do quê? Qual é a ferramenta que o diabo vai usar? Os dentes como facas, os queixais como espada. Um instrumento que o diabo vai usar é a boca para ferir. Nós vamos orar nesta manhã. E se algum antepassado nosso nos feriu, nós vamos cancelar, baseado na palavra de Deus. Eu vou orar e não vou exigir que ninguém ore a oração que eu vou fazer. Se você quiser, se você sentir que deve fazer, você faz a oração, deixa Deus tratar. Até porque eu vou fazer uma oração de cancelar, de pedir perdão ao Senhor, a rejeição
a pai e mãe. E de repente você pode dizer para mim assim: mas pastor, eu nunca rejeitei meu pai e minha mãe. Eu nunca desonrei meu pai e minha mãe. Tudo bem, se você não quiser fazer, fique livre. Mas se você quiser fazer, a oração nunca é demais. Vai que de repente você tenha desonrado e você não se lembre. Oração e canja de galinha não faz mal para ninguém. Nunca é demais, amém, queridos? Só para finalizar a seriedade disso. Quando nós julgamos alguém e liberamos uma palavra de julgamento sobre alguém, nós estamos cavando o nosso próprio julgamento. Jesus quem diz, em Mateus 12:37, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. É muito sério, é muito sério. Com as mesmas palavras com que eu condenar, eu serei condenado. Com as mesmas palavras com as quais eu justificar, eu abençoar alguém, eu também serei justificado, eu também serei abençoado. Right? Curvemos nossas cabeças em oração, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, viemos a Ti nesta hora, com humildade, com quebrantamento, com o coração aberto, e Te damos toda a liberdade para o Senhor trabalhar em nós. Trabalha, Senhor, no meu coração. Faz aquilo, meu Deus, que o Senhor acha que tem que ser feito. Não a nós, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor é que deve prevalecer. Pai, em nome de Jesus, baseado na Tua palavra que diz que tudo que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Pai, é baseado nessa promessa do Senhor, que eu, ao seu, e você pode dizer o seu nome, renuncio, rejeito, renego toda ferida do meu coração, da minha alma, Pai, em nome de Jesus. Se algum dos meus antepassados lançaram alguma maldição, ó Deus, eu abro meu coração para o tratamento do Senhor. Eu declaro cancelada essa maldição, eu declaro cancelada essa ferida. Se alguma pessoa que tinha autoridade ou que teve alguma autoridade sobre mim e me amaldiçoou, me feriu, me magoou, não me valorizou, não me compreendeu, me humilhou, em Teu nome, Senhor Jesus, eu desfaço esse mal agora, sobre esta palavra, de que tudo que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Pai, há muitas áreas em nós que ficam vulneráveis, fragilizadas. Eu apresento cada uma delas ao Senhor nesta manhã. Deus, eu quero estar pronto para o dia do Senhor, para o grande e terrível dia do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu libero perdão a todas as pessoas que me desonraram. Oh Pai,
Eu libero perdão para tudo aquilo que fizeram de mal contra mim. Eu libero perdão porque não fui amado, porque não fui aceito, não fui compreendido, não fui valorizado. Eu perdoo todas as pessoas que me feriram, ó Deus, aos que me desonraram. E eu te peço perdão, Senhor, se eventualmente eu causei desonra ao meu pai e à minha mãe. Ó Deus, se eu dei legalidade, se eu abri portas para feridas na minha alma, se eu dei legalidades ao diabo para ferir a minha alma, nesta hora, em nome de Jesus, eu declaro que essa porta está trancada em nome de Jesus. Está quebrado o ciclo da ferida na minha vida, na vida dos meus filhos, dos meus netos, de toda a minha geração. Em nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus Cristo no lugar de cada uma das feridas que foram feitas na minha alma, no meu coração. Eu sou lavado agora, sou coberto agora pelo sangue de Jesus. Eu declaro para o reino espiritual escutar que o diabo não tem mais nenhuma legalidade na minha vida, não tem mais nenhuma reivindicação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sou nova criatura, lavado pelo sangue de Jesus. Sou servo do Deus Altíssimo, sou cidadão dos céus. Estou em um outro reino, um novo reino, em um novo caráter, em uma nova vida, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, imensurável amor do Pai, a doce comunhão e a doce consolação do Espírito de Deus, e a graça do Senhor Jesus seja com você, com toda a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Amém.